Olá, tudo bem? Eu sou Claudete Pessoa, estou falando aí com você que vai ingressar no serviço público, no Ministério Público, e aí precisa, porque foi exigido lá no seu edital, conhecer o perfil nacional do Ministério Público, constante tanto da Constituição Federal, artigos 127 ao 130A, e as regras, né, legislativas constantes da Lei 8625 de 1993, exatamente que traz a organização nacional do Ministério Público, né? Lei essa que serve principalmente de base para as legislações orgânicas dos Ministérios Públicos estaduais. Nós temos a Lei Orgânica do Ministério Público da União, a Lei Orgânica dos diversos Ministérios Públicos dos Estados, e essas legislações se apoiam nas regras constitucionais, né? O Ministério Público está lá nesses dispositivos constitucionais, com linhas bases, seus princípios, suas bases constitucionais, e em linhas nacionais na Lei 8625 de 1993. Tá certo? Então, o nosso objetivo é um estudo dos diversos institutos dessas legislações para qualquer concurso público que tenha exigido de você o conhecimento da Lei 8625. Bom, eu, Claudete Pessoa, me especializei em legislação orgânica e legislação específica estatutária. Conselho que sempre dou aos meus queridos alunos. Presta bem atenção. Legislação orgânica é uma legislação que exige de você não a decoreba, como muitos pregam. É só decoreba, basta ler. Calma aí. Tem diversos institutos que precisam ser entendidos. E entender de organização começa pelo seu perfil, né? Qual foi a missão dada a essa instituição? Por que ela foi criada, qual o seu objetivo, a sua missão, e aí, a partir dessa missão, é que a instituição vai se estruturar. Tudo tem um porquê, uma coerência nessas estruturas e competências. Então não adianta ficar na decoreba pura e insana, né? Porque é loucura. O importante também é ter em suas mãos a legislação devidamente atualizada. Legislação orgânica, legislação específica, altera com uma frequência muito grande, então é importante observar essas atualizações. Vai lá no meu site, claudetepessoa.com.br, é um site da professora, mas onde eu disponibilizo todas as legislações que abordo em meus cursos, certo? Também no site do Planalto, é claro que você consegue essa legislação. O importante é, leia o texto da lei, vamos fazer leitura de quase todos os artigos, mas o meu objetivo não é ficar lendo artigo por artigo com você, é analisar o instituto, certo? Ok? Bom, para dar ensejo, dar início ao nosso estudo, é claro que a gente precisa perceber e lembrar que o Estado Democrático Brasileiro se estrutura aí em diversos entes federativos e nos poderes, né, que estão aí organizados nessa tripartição de poderes, em legislativo, aquele que tem o papel de editar regras de comportamento, alguém precisa, né, dizer qual a conduta adequada, e aí o legislativo tem essa missão. Outro grupo precisa administrar o que é de todo mundo, é o administrador principal, tá? Temos aí o poder executivo, e outro grupo precisa resolver as pendências, né, os conflitos, porque brasileiro gosta de uma festa, de um samba, de um futebol, mas de vez em quando azeda, né? Eu sou servidora pública há 20 anos, sou do judiciário, sei bem o que é isso, conflito de interesse, as brigas, os azedumes do povo brasileiro, acontece, né? E aí percebemos que o Constituinte brasileiro, ele adotou essa tripartição de poderes, certo? Temos aí várias teses doutrinárias que não vamos ingressar
nessa análise, porque o nosso análise aqui é legislativa, lógico, com apoio de jurisprudência, com apoio de doutrina, mas o nosso foco é concurseiro. O que eu quero aqui é que você acerte a questão da prova. Você quer isso? Espero que sim, porque esse é o meu objetivo. Tá certo? Te dá conhecimento suficiente para acertar a questão da prova. Nem sempre vou concordar com uma ou outra posição, né, da banca, mas não interessa a opinião da Claudete, não interessa a opinião sua, interessa aquilo que o examinador quer ouvir. E o que o examinador quer de você, a resposta que ele quer ouvir de você, ou marcar, né, que você marque, é normalmente aquela que está estampada na legislação. A não ser que o examinador mostre na questão que ele está querendo de você um conhecimento jurisprudencial, doutrinário. Isso é, um tantinho assim que acontece. A grande maioria das bancas em legislação orgânica quer letra de lei, tá certo? Bom, e aí, os apaixonados pelo Ministério Público dizem que o Ministério Público é o quarto poder. Mas não força a barra, né? Não é. Por que não é? Porque o Constituinte não disse que é. Quem é o Ministério Público? Qual o perfil constitucional do Ministério Público? Ele está, ao lado de outras estruturas, como uma função essencial à justiça. Cada um com o seu papel. O Ministério Público é uma função essencial à justiça que tem o dever de zelar pelos interesses da sociedade, certo? Também temos a advocacia pública, Procuradoria de Estado, Procuradoria de Município, Advocacia Geral da União, são estruturas que vão defender o interesse do Estado, né? Do ente federativo, certo? Das pessoas jurídicas de direito público. Esses também têm papel super importante, fundamental, essencial à justiça, ao exercício jurisdicional. Ao lado deles, temos a advocacia privada, lógico, e a defensoria pública. A advocacia e a defensoria pública estão ali constituídas para quê? Para defender os interesses do cidadão. Você, cidadão brasileiro, quando precisa resolver um problema que não conseguiu dar conta sozinho, né? Que aí é exatamente isso, né? Olha, nós temos que observar essas regras de comportamento, todo mundo, ok? Para poder conquistarmos aí uma paz social, não é assim? E aí, a partir do momento em que houve um conflito de interesse, não pode fazer justiça com as próprias mãos, não pode não. Vamos buscar lá o Estado juiz. Esse que é investido do poder jurisdicional, esse que é investido do poder de resolver, para resolver o seu problema. Nem sempre é a solução que você deseja, né? Mas é uma solução, tá bom? E aí, o cidadão vai lá procurar um advogado. Isso se ele tiver condições de arcar com as custas e os honorários advocatícios. Se ele é hipossuficiente, nada disso, né? Nada de conceito de pobre. Ele é pobre. Pobre é um conceito social. Não, vamos evoluir. Ele é hipossuficiente. Aquela pessoa que não tem condições de arcar com as despesas de processuais, de custos e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento ou do sustento da sua família, dos seus dependentes. Ok? Esse é o hipossuficiente. Não tem nada a ver com o contra-cheque. Aí ele procura a Defensoria Pública, ele vai ser um assistido da Defensoria Pública. Então é isso. A Constituição de 88, a chamada Constituição Democrática, inaugura aí, ou fortalece o princípio da inércia da jurisdição, onde o Estado juiz ele precisa ser provocado para a solução desses conflitos, justamente para preservar um outro princípio, que é o princípio da imparcialidade, não é isso? E aí, com essa formação, com essa conjuntura, o que se decidiu? Vamos criar funções essenciais ao exercício jurisdicional que vai provocar esse exercício quando legitimamente, né, for necessário, que vai acompanhar esse exercício e fiscalizar o fiel cumprimento da lei,
no interesse, buscando, zelando sempre pelo interesse da sociedade. Então, esse é o papel principal do Ministério Público. E esse é o seu perfil constitucional. Ele não foi eleito um quarto poder, ele está, sim, inserido como uma função essencial à justiça, ok? E aí, a própria Constituição, ela organiza o Ministério Público deste jeito aqui. O Ministério Público, na sua organização, na sua estrutura, nós temos ali o Ministério Público da União, o Ministério Público dos Estados. Nós encontramos isso lá no artigo 128 da Constituição Federal. Só que, lá no artigo 130 da Constituição Federal, nós encontramos o Ministério Público junto aos tribunais de contas, que é conhecido pela doutrina e pela jurisprudência como Ministério Público Especial. Vamos ver, isso aqui é só uma introdução, nós vamos ver que o Ministério Público, ele é dotado de autonomia administrativa, financeira, funcional. Nós vamos ver que o Ministério Público é regido por princípios, né? Princípios da unidade, a indivisibilidade, nós vamos ver da independência funcional, e tudo isso nós vamos detalhar. Nós vamos ver que o Ministério Público, ele tem uma estrutura independente, exatamente por sua autonomia, né? Ele tem uma estrutura independente, apesar do princípio da unidade e da indivisibilidade. Exatamente, a harmonia entre a sua autonomia e o princípio da unidade e da indivisibilidade é que, como está alheio a isso, é que tornou o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, classificado como um Ministério Público especial. Entendeu? Ok? Por quê? Esse Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, ele vai impor aos seus membros a observância das mesmas vedações, das mesmas prerrogativas, mas esse Ministério Público, ele não é dotado de autonomia. Por quê? Porque ele integra o Tribunal de Contas a que pertence. Ele faz parte do Tribunal de Contas a que pertence, ok? Ele não é uma instituição dotada de autonomia. Por isso que ele é considerado um Ministério Público especial, ok? O nosso foco aqui, lógico, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, existe um outro estudo, ele não é o foco da Lei 8625, tá certo? O nosso foco é a estrutura do chamado Ministério Público comum, exatamente isso. Quando aparecer na sua prova o Ministério Público comum, aí você já sabe que está se referindo à estrutura do Ministério Público da União e do Ministério Público dos Estados. Quando aparece na sua prova o Ministério Público especial, se for aparecer só isso, você já sabe, opa, esse é o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Muito importante esse detalhe, certo? Bom, e aí o Ministério Público da União, ele está estruturado em vários ramos. Artigo 128 da Constituição Federal e a Lei Complementar 75/93, que não é o objeto de análise deste módulo, é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, é a LOMPU, ok? Lá no seu artigo 24, traz também a estrutura do Ministério Público da União. Então, o Ministério Público da União, ele tem lá 4 ramos. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o do Distrito Federal e Territórios. São 4 ramos, ok? Cada ramo do Ministério Público tem a sua própria da União, tem a sua própria carreira de membros, certo? Então, nós temos o Ministério Público da União, com esses vários ramos, e o Ministério Público dos Estados, que integram o chamado Ministério Público comum.
Muito importante observar o seguinte: a estrutura do Ministério Público, ela foi idealizada a partir da estrutura do Poder Judiciário. Será, Claudete? Você não está na aula errada, não? Organização judiciária? Não é organização do MP? Sim, mas calma aí. Vamos entender, em vez de ficar só na decoreba, temos que perceber que o Ministério Público, ele atua, os seus membros atuam muito junto aos órgãos, às estruturas do Judiciário. É claro que ele não integra o Judiciário, ele não se subordina ao Judiciário, porque é uma instituição autônoma, entendeu? Mas é fato que o seu desempenho está muito atrelado ao Judiciário. E a sua estrutura, por conta disso, observa e muito a estrutura do Judiciário. O que eu quero fazer com você é localizar o Ministério Público junto à estrutura do Judiciário. Olha só isso. Na Justiça, nós temos ali os diversos órgãos da Justiça Comum. Temos o órgão máximo da estrutura do Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, que exerce ali a instância extraordinária. E temos na Justiça Comum os órgãos da Justiça Estadual e Distrital e os órgãos da Justiça Federal. Temos órgãos próprios de primeira instância e órgãos próprios de segunda instância, ok? E também temos, junto à Justiça especializada no âmbito federal, órgãos próprios de primeira instância, órgãos próprios de segunda instância e instância especial. O que eu quero com você é localizar o Ministério Público. Vamos começar pela Justiça Especializada. Olha só, muito fácil aqui, né? Que é muito fácil. Ministério Público, junto à Justiça do Trabalho, funcionará os diversos órgãos, diversos membros, né? Que são órgãos, enquanto estrutura, do Ministério Público, do Trabalho. Junto ao Ministério Público Eleitoral, vou deixar quietinho, daqui a pouco eu volto a falar. E o militar? Fácil, Ministério Público Militar. Vamos lá para o Federal. Junto ao Federal, Ministério Público Federal. Junto ao Distrito Federal, Ministério Público do DF, né? Distrito Federal e Território. Do Estado, Ministério Público do Estado respectivo, certo? Aí faltou um que é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ficou desamparada pelo Ministério Público, não vai cuidar o Ministério Público da Justiça Eleitoral? Calma, vai, com certeza. Só que o Ministério Público Eleitoral, ele existe? Sim, enquanto função. Cuidado com isso. O Ministério Público Eleitoral não integra uma estrutura enquanto ramo do MPU e nenhuma estrutura independente, qualquer, especializada, não. O Ministério Público Eleitoral existe sim, é uma função estruturada. Esta função, ela é exercida pelo Ministério Público Federal. Mas cuidado, isso é função do MP, que fica a cargo do Ministério Público Federal, certo? Apesar de, na primeira instância da Justiça Eleitoral, perceba, a atribuição da função eleitoral, a incumbência desse exercício do MP eleitoral é do Ministério Público Federal, mas foi delegada por lei, na primeira instância, ao MP local. Sim. Então, por isso que você não encontra ali, junto às juntas e juízos eleitorais, o MP federal. Você vai encontrar o MP do Estado ou você vai encontrar o MP do Distrito Federal com uma função delegada pelo MP federal. Entendeu? É uma função que pertence ao MP federal, o exercício da função eleitoral do Ministério Público, mas junto à primeira instância eleitoral, este exercício é delegado ao Ministério Público local. Tudo isso é detalhado na legislação orgânica do Ministério Público. Isso é bem interessante, certo? Então, percebeu
que a estrutura do Ministério Público realmente está atrelada à estrutura do Judiciário? Porque é fato, se você quiser encontrar o membro do Ministério Público, é bem mais provável de você conseguir encontrá-lo lá nas salas de audiência, nas sessões de julgamento, porque o volume de atividade dos membros do Ministério Público junto ao Judiciário é grande, é intenso, né? Certo? Bom, e aí, lei complementar. Aqui está as minhas referências, tá bom? Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que é a Lei 8625, no artigo 2º, e a referência constitucional, certo? Combinado? Em todas as citações eu tenho ali a referência legislativa. A lei complementar, determinada lei orgânica do Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos procuradores gerais de justiça. Quem são os procuradores gerais de justiça? São os chefes do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, ok? Os chefes do Ministério Público dos Estados. Estabelecerá, no âmbito de cada uma dessas unidades federativas, normas específicas de organização, atribuições e estatutos do respectivo Ministério Público. Ué, Claudete, você não falou do Distrito Federal? Sim. O MP do Distrito Federal, ele é um ramo do MPU, ok? Você sabe que o Distrito Federal, eu digo com muito carinho, né? Que ele é um Frankenstein. E misturaram, fizeram um monte de retalho e criaram o Distrito Federal. Ele tem nuances de regras do âmbito federal, próprios da União, tem características próprias de um estado e também tem características do município. Misturaram tudo e fizeram o Distrito Federal. Então, o MP do DF, ele integra o MPU, ele é regido pelo MPU, pela Lei Orgânica do Ministério Público da União, ok? Mas ele possui características estruturais muito semelhantes aos estados e não aos demais ramos do MPU, entendeu? Aqui a regra é voltada para os estados. Os procuradores gerais de justiça são chefes dos ministérios públicos dos estados e é facultada a eles a iniciativa da lei orgânica do estado respectivo, tá certo? A organização, atribuições e estatuto do MP do DF serão objetos da lei orgânica do Ministério Público da União. Olha lá a LOMP determinando e localizando o MP do DF. A organização do Ministério Público, a partir dessa base constitucional que organiza o Ministério Público e o Ministério Público da União, dos Estados e o especial, a partir dessa construção, a Lei Orgânica Nacional traz os diversos órgãos do Ministério Público. Então, olha só, estados, vocês podem organizar, né, e o seu chefe tem a iniciativa da lei, como entender sua estrutura. Só que vocês têm que observar esses parâmetros. Ok? Parâmetros nacionais, para uniformizar o Ministério Público. E aí, nós temos, na estrutura, é preciso observar, órgãos de administração superior. Bom, então olha só, os órgãos da administração superior que os estados devem observar. A Procuradoria Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do MP, a Corregedoria Geral do MP. São órgãos, como o título já classifica, né, da estrutura superior. A Procuradoria Geral, nós teremos ali o Procurador-Geral, certo? A chefia do Ministério Público, o Colégio de Procuradores de Justiça. Procuradores de Justiça são aqueles que integram o topo da carreira do Ministério Público Estadual e o Colégio de Procuradores é formado pela totalidade daqueles que integram a classe mais elevada da carreira do Ministério Público Estadual. Então é um órgão colegiado muito importante para a instituição. Um outro órgão colegiado muito importante para o seu concurso é o Conselho Superior do Ministério Público, um órgão colegiado com composição definida em lei, que anda
no seu desempenho, né? Muito atrelado, muito ligado ao chefe, ao Procurador-Geral de Justiça. O Conselho Superior do Ministério Público tem uma relevância institucional importantíssima, né? E aí, em prova, ele é bastante citado. Conselho Superior do MP, sua competência, bastante citada. E a Corregedoria Geral do MP, que é esse órgão fiscalizador que exerce a função correicional, né, principalmente sobre a atividade funcional dos membros do Ministério Público. Os membros do Ministério Público, eles são órgãos do Ministério Público, sim, são, mas eles também são agentes públicos dotados de direitos, mas também de deveres, inclusive de proibições. E aí um regime disciplinar também devem observar, e a Corregedoria, ela vem exatamente nesse papel correicional, fiscalizador do desempenho, principalmente dos membros, mas também, lógico, vai atingir os servidores. Existem os órgãos de administração, que são as procuradorias de justiça e as promotorias de justiça. As promotorias, por que eu estou fazendo um IA? Eu vou explicar, né? Não tem problema de dicção, não. Eu quero que você frise isso, preste atenção, promotoria de justiça e não promotor de justiça. Tem diferença, né? Inclusive em classificação de órgãos, isso faz uma diferença na prova. A promotoria de justiça é uma estrutura, né? E que vai atuar, que vai possibilitar uma atuação junto à primeira instância, principalmente junto à primeira instância, mas estamos falando da promotoria e ela é órgão, ela é estrutura administrativa. E as procuradorias são estruturas e estão atreladas, estão ligadas ao exercício funcional junto à segunda instância do judiciário, ok? E aí, olha aqui, presta bem atenção, órgãos de execução. Enquanto que a promotoria ou a procuradoria é a estrutura, né, pode ser chamada de unidade de lotação dos membros do Ministério Público, o órgão de execução é o membro. É o Procurador-Geral de Justiça, é o Conselho Superior do Ministério Público, procuradores de justiça e promotores de justiça. Com exceção do Conselho Superior, né, nós percebemos que são pessoas, promotores de justiça, procuradores de justiça, Procurador-Geral de Justiça. Então, é um órgão público personificado, né? Esse personificado, de repente, não ficou bem colocado, né? Porque no âmbito jurídico tem, de repente, um outro sentido. Mas eu quero mostrar para você o seguinte: quando você olha para um promotor de justiça, para um procurador de justiça, você está ali enxergando um órgão identificado na estrutura do Ministério Público, classificado. Ele é órgão de atuação. Ele exerce as funções institucionais do Ministério Público. Quer dizer que, vamos olhar para o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, ele tem dois tipos de competências. Ele tem a competência administrativa, enquanto chefe da instituição, ok? Mas ele também tem um exercício típico do Ministério Público. Não está lá no artigo 129 da Constituição Federal as funções do Ministério Público, as funções institucionais do Ministério Público? Aquele ali é o exercício típico do Ministério Público, certo? Seu papel constitucional, seu papel institucional. Então, o Procurador-Geral de Justiça, ele tem lá esse duplo desempenho, essa dupla competência. Por exemplo, numa questão de prova, se aparece na questão da prova, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de membro do Ministério Público, na qualidade de órgão de execução, a ele compete. E aí, se está lá, prover os cargos públicos da estrutura, da instituição. Tá certo isso? Não, tá errado. Porque provimento de cargo revela uma competência administrativa. E aí é sim competência do PGJ,
Sim, a competência do Procurador-Geral de Justiça, o provimento dos cargos públicos da instituição, seja cargos de membro, seja cargos dos serviços auxiliares, mas não é uma competência no exercício de uma função institucional, não revela exercício de função institucional. Entendeu? Nós temos assim uma competência do PGJ, mas uma competência administrativa do chefe da instituição. Olha que importante a análise desta legislação. Por isso que eu falo, não é só decoreba. É muito importante entender, porque se você entende, você resolve qualquer tipo de questão de prova. Você resolve qualquer enigma que apareça na sua prova. Claro, porque você consegue raciocinar, você consegue elucidar. E cada vez mais as provas vêm exigindo isso do candidato. Sabe por quê? Porque cada vez mais os examinadores estão optando por casos hipotéticos, que não exigem do candidato, com raras exceções, mais que o conhecimento da lei. Mas o entendimento da lei, não a decoreba pura, certo? Então esteja preparado, candidato. Esteja atento às mudanças do perfil dos examinadores. Eles estão indo mais além. Por quê? Porque a concorrência está grande, não é verdade? Tá. Por isso que não basta só ficar naquela leitura decoreba insana. É preciso entender a legislação. Bom, eu encerro por aqui esse bloco, mas eu ainda vou falar dos órgãos auxiliares, eu vou falar de cada uma dessas estruturas, né, do Ministério Público, de cada uma dessas competências, porque tudo isso está regulamentado na Lei Nacional do Ministério Público. Também na Lei Nacional nós temos regras estatutárias aplicáveis aos membros do Ministério Público, que também observam regras constitucionais. Tudo certo? Então, é só o início da nossa missão concurseira. Esta novela concurseira é a que você pode ver, né? Pois é. O próximo capítulo, daqui a pouco, no bloco 2. Mas olha só, para você assistir o bloco 2, você precisa adquirir. Tomara que você tenha gostado. Adquira lá no site, olha lá o site que está aparecendo aí na sua tela. Vá lá, adquira o módulo teórico completo, que a gente vai analisar toda a legislação para você entender e gabaritar qualquer questão de prova. Combinado? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero continuar com você nessa missão concurseira. Até mais!